turma, tentei fazer aula pelo Zoom, mas a minha internet estava caindo muito, então eu vou passar por aqui as informações sobre Sócrates, tá? Então, Sócrates foi um dos mais importantes filósofos gregos, né? Ele compõe aí o que a gente chama de tríplice filósofa, junto com Platão e Aristóteles. Ele nasceu em Atenas, tá? E ele vai conduzir essa transição do pré-socráticos para os filósofos, tá? Ele vai fazer essa transição aí dos ensinamentos dos pré-socráticos, que analisavam um elemento em comum para a constituição do universo, e ele vai colocar agora em pauta o homem nesses questionamentos. Ele vai procurar agora a essência do homem, vai procurar a verdade para constituir aí o surgimento de como o homem começou a se questionar sobre determinadas coisas. A frase muito importante que ele vai utilizar é conhece-te a ti mesmo. É através do conhecimento de si próprio que a gente consegue chegar à nossa essência, que a gente consegue chegar qual é a verdade pra gente. A gente pode ser conduzido à razão, ao bem, através de se conhecer a si próprio. Ele não vai deixar nada escrito, tá? O que a gente vai conhecer de Sócrates é o que vai estar aí escrito por Platão e entre outros discípulos dele, tá? Seu debate consistia em temas filosóficos voltados para ética, política e moral. Então ele vai sair ali daquele campo em que os pré-socráticos traziam elementos como fogo, como a água, para elemento comum. Sócrates vai trazer o homem para debater sobre essas questões de política, moral e ética. Ele vai ter aí a oralidade como principal forma de transmissão do seu conhecimento. Então, ele não tinha aquela preocupação em escrever os seus ensinamentos, porque o que importava para ele era que as suas ideias estivessem sendo transmitidas para os cidadãos de Atenas. Então, ele não vai ter essa preocupação em escrever seus ensinamentos, mas seus discípulos, sim, vão ter essa necessidade de escrever as ideias que Sócrates pregava. A metodologia de Sócrates vai se basear através da ignorância, ou seja, você precisa primeiro se desprender das suas pré-concepções, das suas pré-noções, dos seus preconceitos, para poder se abrir à razão, ao bem, para você poder entender novos conceitos e aderir às ideias que Sócrates estava pregando, tá? E ele vai irritar muitos sábios do tempo, desse período, porque ele vai afrontar diretamente esses homens. E o que vai deixar ainda mais irritado esses sábios é que lá no oráculo de Delfo, a sacerdotisa vai considerar Sócrates como o homem mais sábio do mundo. Lembrando, do mundo grego. A gente está falando aí de um período em que eles tinham a noção de mundo ali apenas como a Grécia, Mesopotâmia, Egito. Então, a noção de mundo que eles tinham era pequena, né? Então, para essa noção que eles tinham, Sócrates vai ser considerado o homem mais sábio, porque ele se considerava ignorante. Ele vai lançar aquela frase lá, só sei que nada sei. Porque era necessário se desprender desses preconceitos para se poder atingir a razão. Então, na visão de Sócrates, os sábios eram duplamente ignorantes, ou só como o livro de vocês vai tratar. Pretensiosos sábios são, portanto, duplamente ignorantes. Não sabem e desconhecem a própria ignorância. Então, o motivo pelo qual se afirma a superioridade de Sócrates é o fato que ele é ciente de sua ignorância, pois sabe que nada sabe. Ou seja, ele sabe até onde ele pode chegar. Ele sabe o limite do seu conhecimento. Diferente daqueles sábios que foram educados pelos sofistas de utilizar a retórica como a única forma de se chegar ao conhecimento. De não necessariamente utilizar a verdade, mas sim o convencimento para se chegar à verdade. Para Sócrates, isso eram ideias vazias, isso era um conhecimento inapropriado, porque eles não trabalhavam com a essência, eles estavam apenas lançando palavras ao léu, ao vento, né? Eram um conhecimento ignorante para ele, tá? Não no sentido que ele via a ignorância, mas era um conhecimento que estava longe de se chegar à razão. Então, esse método que ele vai utilizar da ignorância, a gente chama de dialética ou diálogo, tá? Ou como o livro de vocês vai tratar. Um diálogo composto por sucessivas interrogações sistematicamente conduzidos sobre uma temática específica com o propósito de gradual eliminação das hipóteses que não resiste à inquirição racional e de construção de um conhecimento definitivo, um conceito do tema em questão. Ou seja, ele utilizava o diálogo, a conversa, como forma de se chegar a esse conhecimento.
Para ele vai ter sim uma certa verdade absoluta, mas era necessário um longo caminho para se chegar a esse conhecimento. Então era necessário dialogar muito, ver o conhecimento que cada um tinha para eles poderem chegar a um conceito da verdade. Essa dialética vai se dividir em dois momentos: a extorsão e a indagação. A extorsão vai consistir no seguinte: ele vai chegar lá junto da roda dos sábios, vai lançar ideias, como exemplo, a coragem, né? Ele perguntava para os sábios o que é a coragem. O sábio ia dizer: a coragem é enfrentar um leão. Sócrates ia dizer: não, isso aí é uma ação da coragem. O que é a coragem em si? O que é a essência da coragem? E os sábios ficavam sem entender, não tinham respostas para isso. Então ele ia extrair o máximo de informações que ele poderia para esses sábios perceberem que eles não tinham a verdade absoluta. E aí ele vai lançar, junto com esse método da extorsão e da indagação, que a gente chama de maiêutica e a ironia, tá? A ironia em grego significa perguntar fingindo que não sabe. Então era essa a ideia da extorsão. Ele chegava, perguntava, os sábios se achando os caras mais cara do mundo, eles vão chegar e falar tudo o que eles sabiam sobre o que Sócrates indagava. Mas e aí, quando eles se enrolavam e Sócrates percebia que eles não sabiam mais onde chegar, não tinham mais ideias para serem lançadas, ele entrava com o método da maiêutica. Maiêutica em grego significa parir, né, dar à luz. Vai ser inspirado aí na profissão da mãe dele, que era parteira, e ele observando lá a mãe dele conduzindo aquelas crianças a chegarem ao mundo. Sócrates também ele vai se sentir nesse papel de conduzir as pessoas a chegar à verdade. Ele não vai chegar e dizer: coragem é isso, 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 aquilo. Ele não vai trazer o conceito pronto. Ele vai conduzir aquelas pessoas para que eles cheguem à sua ideia de verdade. Tá? Então ele vai ser esse condutor das pessoas, dos homens, né, que só tinha direito à educação na Grécia, especificamente Atenas, eram os homens, cidadãos atenienses, nascidos em Atenas, a chegarem à verdade, tá? E essa verdade aí era a razão. Então ele vai trazer aí o saber, o conhecimento, como uma virtude para o homem. O homem que adquire bons conhecimentos vai ter uma vida virtuosa. E a virtude para o Sócrates era a ideia de suas escolhas, sua essência, né? Então ele vai lançar aí a prudência, a sabedoria, como virtudes para o homem alcançar a razão e a luz, como ele pretendia aí, parindo as ideias dos homens, tá? Sócrates vai lançar essas ideias, como eu disse, vai incomodar muito os sábios e vai levar aí a ele ser condenado à morte, tá? Sócrates vai ser condenado a cometer suicídio, porque ele estava aí corrompendo a sociedade ateniense, e aí os sábios vão condenar ele a beber uma bebida venenosa, que era a cicuta, e ele vai acabar morrendo aí, e o seu legado vai ficar aí para Platão e entre outros discípulos de Sócrates, tá, turma? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço.